Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai. Estamos aqui, antes de tudo, diante do Senhor, Pai, para fazer a Tua vontade. Por isso nós pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo nesta tarde e em toda a nossa vida, e pedimos que o Senhor estenda a Tua condução, a Tua bênção sobre todos aqueles que vão ser alcançados por esse trabalho, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar, por favor, de vocês se inscreverem para alimentar o nosso canal e também, depois de ouvir, de ver, dar o seu gostei ou não gostei. Tomara que vocês gostem, que seja para a nossa edificação. Estamos caminhando, graças a Deus. Hoje vamos mais um passo no grupo de profetas. Estamos nos profetas maiores. Já vimos Isaías, Jeremias e hoje vamos ver Lamentações de Jeremias. Alguns autores acham que Jeremias não tenha sido o autor, mas a maioria dos estudiosos concordam que Jeremias, Lamentações de Jeremias, é uma continuação do livro de Jeremias. Vamos lembrar muitas coisas de Jeremias, porque ele está agora terminando o seu ministério. O livro de Lamentações, ele foi escrito após a queda de Jerusalém. E lembra que Jeremias vinha falando que Jerusalém ia ser invadida, ia ser levada embora, e agora então já está depois da queda de Jerusalém, da invasão, da destruição de Jerusalém. O livro Lamentações tem 5 capítulos, cada capítulo um poema de lamento, de tristeza. Os temas que Jeremias aborda aí são: primeiro, era uma queixa. Ele se queixava. Quantas vezes ele se queixou? Agora, nas Lamentações também ele se queixa contra as adversidades toleradas ou mesmo causadas pelo Senhor. Porque ele sabia que Deus não quisesse que Jerusalém passasse por aquilo, não passaria. Mas Deus estava permitindo. Então ele fala, talvez causadas por ele, ou talvez toleradas. Ele estava permitindo toda a adversidade, todo o sofrimento que eles estavam passando com Jerusalém invadida. Mas no meio dos lamentos tem um testemunho de confiança. Sempre ele confia no Senhor. Ele sabe que Deus está no controle. Também nos lamentos é um apelo por livramento. Ele se fundamenta no quê? Na natureza do Senhor, que é bom, Deus é bom, e também na aliança que existe para ele, né, entre o povo de Israel e o Criador, e o nosso Deus. Também Jeremias demonstra uma certeza: Deus ouve a oração. Ele tinha essa certeza. E outra certeza que ele tinha é que os inimigos iriam ser castigados também. Eles iriam experimentar a ira de Deus também. Os lamentos, os poemas, têm uma forma poética, um caráter melancólico, fúnebre. Um pastor diz que é o livro mais triste da Bíblia. São as Lamentações de Jeremias. E são em forma de acróstico, que nós estudamos nos Salmos, quando eles pegam o alfabeto hebraico e vão seguindo as letras. Letra A, um versículo ou um verso, letra B, outro. Então, tem 5 capítulos, o livro de Lamentações. O capítulo 1, 2, 4 são acróstico alfabético. Vão seguindo, são 22 versículos, porque são 22 letras do alfabeto hebraico. O capítulo 3 tem 66 versículos. Cada letra são 3 versículos. Então,
É a forma alfabética do livro de Lamentações. Qual é a grande questão do livro? Ele vai falar sobre a destruição de Jerusalém, a conquista de Judá, e também ele vai focar, o centro do estudo é a ira de Deus. Ele reconhece, Deus está irado, mas ele acha, e o povo também acha, que é uma ira considerada justa, avisada. Os profetas vinham avisando já há quanto tempo? E o próprio Jeremias avisou quantas vezes? Voltem para Deus, vocês vão ser levados para cativo se não se voltarem. E eles não ouviram a mensagem dos profetas. Então, eles aceitam isso, é Deus que está fazendo, mas eles têm uma resistência. Jeremias tem uma resistência emocional. Ele fala, será que Deus é o nosso pior inimigo? Ele agindo, nos deixando em agonia, perplexidade, tristeza, angústia. O Jeremias tinha essa liberdade de se expressar com Deus, como Jó também tinha, a gente às vezes está estranha, mas ele reclama, ele se queixa com Deus, mas ele aceita, nós somos culpados. E vamos lembrar que Jeremias, quando começou o ministério dele, quem reinava era o rei Josias, um rei reto diante de Deus, que caminhava nos caminhos de Davi. E no tempo de Josias houve um avivamento, o templo foi restaurado e prosperidade. Josias tem um texto que diz que ele obrigou o povo a seguir a lei. Só que Josias morreu e o povo voltou atrás. Os reis que vieram depois, lembra? Joacás, Joaquim e Zedequias, os 4 últimos reis agora, porque Josias já morreu, eles se esqueceram da lei. E eles então partem para a idolatria. E a idolatria provoca muitos erros, muitas consequências tristes. Uma consequência é a injustiça social que havia naquele tempo. Então, há uma regressão do povo até chegar na queda de Jerusalém, na queda do reino de Judá. Agora Jerusalém está devastada, arrasada. Então, os 5 capítulos. No capítulo 1, o Jeremias ele começa fazendo uma análise de Jerusalém, grande no passado e agora devastada, destruída, desolada. A primeira parte desse capítulo, que vai do versículo 1 até o 11, ele está analisando, está vendo o que está acontecendo com Jerusalém. Então ele diz, antes ela era respeitada, era considerada rainha entre as nações. Agora, abandonada, parece mais uma viúva, uma escrava. A condição agora governada, dominada por estrangeiros. E então Jerusalém chora a noite inteira, lamento, lamento, chora. Os amigos traíram, foram embora. O povo levado, já 3 levas de cativos para a Babilônia. Trabalho forçado, o exílio, tudo isso estava profetizado. Lá em Deuteronômio 28 ele fala bem detalhado o que aconteceria se o povo esquecesse de Deus, esquecesse da lei. Então, Jerusalém está sofrendo porque pecou muito, e foi avisada com antecedência. O povo de Israel, todas as tribos foram avisadas desde lá, em Deuteronômio, por Moisés. Então agora estão sofrendo as consequências. Israel já foi para o exílio, Samaria já foi conquistada, devastada também. E agora Jerusalém. Então, os filhos sendo levados, cumprindo a profecia que Deus fez. Longe da pátria, longe
da família. As autoridades, os sacerdotes, os profetas, o pessoal do governo passando fome. Jeremias lembra das riquezas, eram ricos, prósperos, e agora então é tristeza, aflição, é fome, e ninguém vem ajudar. Porque a ajuda deles era sempre do Senhor. Mas eles reconhecem que pecaram gravemente. Então, perderam a honra, agora Jerusalém é desprezada, envergonhada e impura. E ninguém para consolar. Então ela se lembra, ela pede misericórdia para Deus, misericórdia ao Senhor, porque a situação está muito ruim para Jerusalém. Levaram suas riquezas, profanaram o templo, destruíram tudo o templo. Agora eles têm riqueza, foi toda a riqueza também, e não tem comida, e então a situação é muito triste. Por isso que o profeta lamenta e ele pensa, eu preguei tanto, falei tanto e tudo está acontecendo. Jerusalém, agora o profeta, ele agora está falando como se Jerusalém, ela estivesse falando. Então ela diz assim, Deus juntou meus pecados, fiquei sem forças, os meus moços foram destruídos pelo exército inimigo, o povo esmagado como uva, é Jerusalém agora chorando. Tudo isso me faz chorar, Jerusalém. Ninguém que me console. Mas ela também reconhece, o Senhor é justo e me castigou. Ele está me castigando. Eu me revoltei contra seus mandamentos, eu não obedeci. E ele então me mandou os inimigos para me castigarem. Os aliados me traíram, morrem de fome nas ruas. Me dói pensar que eu me revoltei contra ti. E há um sentimento em Jerusalém e no próprio profeta de vingança contra os inimigos. Então, Jerusalém também pede que os meus inimigos sofram tanto quanto eu estou sofrendo, porque eles estão contentes com o meu sofrimento. Então, tudo isso está no capítulo 1 de Lamentações. E no capítulo 2 é o estado de destruição de Jerusalém. Do 1 ao 12, o poeta descreve o que está acontecendo. O Senhor irado. Deus está em ira. A ira do pai que fez tudo e o filho não obedeceu. E Jeremias diz que Deus está agindo sem dó. Ele abandonou o templo, a cidade está em ruínas, as cidades, fortalezas também destruídas, o reino e as autoridades humilhados. Quem manda ali é Nabucodonosor, ele põe rei, tira rei, ele faz o que ele quer. E então o sentimento do profeta é que o Senhor não ajudou. Pelo contrário, ele se jogou contra nós. Ele deixou que eles matassem as pessoas mais estimadas. Derrubou fortalezas, arrasou palácios, e Deus permitiu tudo isso. Ele trouxe tristeza e choro sem fim para o povo. O povo está desanimado, muitos foram mortos, muitos estão revoltados, muitos já foram levados cativos também. E o que aconteceu? Fez esquecer as festas. Deus rejeitou os reis e os sacerdotes. Deus desprezou. O templo foi desprezado também. Eles achavam que o templo era segurança para eles. Eles tinham aquele templo, como se o templo pudesse garantir a proteção deles e a estabilidade deles. Deus deixou que o inimigo viesse, derrubasse o altar, as paredes, as muralhas foram rachadas e os portões enterrados nos entulhos. E ele disse, o Senhor permitiu, o Senhor está permitindo, porque sempre eles vão ter essa consciência de que Deus está no governo de tudo. Deus manda em tudo.
Então, vocês estão fazendo isso porque Deus está permitindo. Mas Deus está permitindo porque nós pecamos. Então, não se ensina mais a lei ali, estão todos desorientados, os profetas não têm visões, estão desanimados, os moradores ficam sentados no chão, silêncio, terra na cabeça, a roupa de pano grosseiro, e aquele silêncio, aquela tristeza, as moças ajoelhadas, a cabeça no chão. E Jeremias fala, meus olhos estão gastos de tanto chorar. Chorar pela destruição do meu povo que eu amo tanto. Chorar porque eu vejo bebês morrendo de fome nos braços das suas mães. Tudo conforme foi avisado, conforme foi profetizado. Mais de 200 anos, eles ensinados, eles sendo sabedores do que poderia acontecer na vida deles, na obediência e na desobediência. Então, aqui no capítulo 2, Jeremias fala a cidade. E ele fala, Deus está castigando Jerusalém. Jerusalém querida. E ele fala, como eu vou consolar você? Como lhe dar esperança? Os seus profetas enganaram vocês. Enganaram Jerusalém. Porque eles deviam ter falado que vocês estavam errados. Os profetas deviam ter apontado o erro de vocês, não deixado que vocês ficassem praticando o erro e achando que estava tudo bem e achando que Deus estava satisfeito com a vida de vocês. Os povos agora estão zombando de vocês. Eles dizem assim, cadê Jerusalém, a beleza perfeita, a rainha entre as nações? Eles zombam de vocês e zombam de mim também. E o profeta, ele aconselha, ele vem chamando a atenção daqueles que ainda estão sobrevivendo. Peçam ajuda ao Senhor. Era o único caminho. Chorem. Orem várias vezes de noite. Clamem. Jejuem. Peçam a Deus por seus filhos que estão morrendo de fome nas esquinas. Jeremias continua o seu ministério, a sua profecia, exortando o povo e consolando e dando um caminho para eles, de orar e pedir misericórdia para Deus. E Jeremias fala a Deus, no capítulo do versículo 20 até o 22 do capítulo 2 que nós estamos. E ele fala para Deus, Senhor, olha e pensa, alguma vez o Senhor tratou o seu povo assim? Eu acho interessante essa intimidade dele com Deus. E ele fala uma coisa muito triste que está profetizado lá em Deuteronômio. As mães devoram seus filhos. Ele mulheres com aspecto simpático, delicado, agora se tornam ferozes. Cozinham seus filhos, devoram seus próprios filhos de fome. Os profetas e sacerdotes sendo assassinados no templo. Não há respeito nenhum. Perderam toda a autoridade. As moças e os moços, os velhos, mortos à espada, sem dó nem piedade. Os inimigos chegando de todos os lados, destruíram os filhos que criei com tanto amor. É Jeremias falando a Deus. Ele está buscando a misericórdia de Deus, estranhando a ira de Deus, que muitas vezes ele pregou, muitas vezes ele falou que ia acontecer isto. E o capítulo 3, ele fala sobre castigo, arrependimento e esperança.
os golpes da ira de Deus. Vai do versículo 1 até o 20 do capítulo 3. Este é um capítulo, ele está bem no meio. 1, 2, o 3, 4, 5. E ele vai dar uma tônica nova nessa circunstância de desespero, de angústia. Mas ele começa voltando a se admirar de tanta ira de Deus. Então, ele fala dos golpes da ira de Deus. E ele fala, me levou para a escuridão. Ele está dizendo, nós vemos o Jeremias, quando Deus o chamou, falou para ele, vai ser difícil o seu ministério. Todos vão contra você, até a sua família. As autoridades civis e religiosas vão contra você. Um dia o Jeremias reclamou e Deus falou para ele, Jeremias, você está muito fraco. Se você, comparando com o homem, você não está aguentando, e quando você comparar com homens que estão a cavalo, muito mais distantes. Então agora chegou o tempo, mais angústia ainda para o Jeremias. Então ele disse assim, Deus, o Senhor me levou para a escuridão, me bateu muitas vezes, fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrou os meus ossos. Ele está falando disso, Deus fez espiritualmente, mas as autoridades fizeram isso fisicamente, bateram nele, jogaram no poço, fizeram muitas coisas ruins. Então ele está reclamando com Deus, é a queixa dele. Ele diz, o Senhor construiu um muro à minha volta, eu fiquei preso em sofrimento, em amargura. O Senhor me amarrou com pesadas correntes e fechou o meu caminho com blocos de pedra. É o poeta falando numa linguagem de poeta, mas reclamando, porque ele ficou completamente encurralado. Ele não tinha mais o que fazer, porque a cidade que ele amava estava destruída. Aí ele diz, eu grito pedindo socorro, e Deus não quer me ouvir. Ele não quer ouvir a minha oração. E nós vamos depois voltar nesse capítulo 3 e continuar com o Jeremias. Procurem ler, ver o que ele está extravasando do seu coração, vendo toda a tristeza acontecendo com o povo que ele amava, com o povo que Deus amou tanto e continua amando. E Deus continua cuidando desse povo. Nós vamos ver os outros profetas também, até que um dia chegue aquele que é o maior profeta, que é Jesus, é o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.